o assunto segue na área da saúde e agora uma doença que infelizmente cada vez é mais comum nas crianças, o diabetes. Ela está ligada a uma epidemia, a obesidade infantil. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 33% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Para conversar sobre diabetes, recebemos o médico endocrinologista, Dr. Christopher Galati Vieira. Muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui com a gente. A gente vai falar sobre uma novidade no tratamento, né? Mas antes de chegar lá, claro. Vamos conversar um pouquinho o que é esse tipo de diabetes que atinge mais as crianças. Então, Fabiana, o diabetes das crianças geralmente é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 é mais frequente na idade adulta. Mas o que é o tipo 1 e o tipo 2? Qual a diferença? O diabetes tipo 1 é o diabetes que a criança deixa de fabricar a insulina. E ele tem um fator exclusivamente genético. Então, por exemplo, essa questão da obesidade, ela está mais ligada como um fator que vai desencadear o diabetes tipo 2 no futuro. Sim. Então, as crianças que já têm o diabetes instalado, elas nasceram com uma programação genética de que teriam esse diabetes. Né? Então, os fatores ambientais têm alguma relação como um gatilho ambiental, mas a genética do diabetes tipo 1 já estava montada. Não quer dizer, por ser genético, que a criança herdou a doença dos pais. Na verdade, não tem um componente de herança muito forte. É uma mutação. Nasceu com uma mutação própria dela. Né? Então, a criança que não fabrica insulina, que tem o diabetes tipo 1, a forma de tratar, então, é aplicar o hormônio que ela não produz, que é a insulina, que é o hormônio que controla os níveis de sangue no organismo. Então, já nasce com ele? Já nasce com a programação genética e desenvolve a partir de algum momento na infância. E que momento que pode ser esse, doutor? Pode ser a qualquer momento. Normalmente, a história do diabetes tipo 1 pega os pais de susto mesmo, porque é uma criança previamente saudável, não tem nenhum problema, e o processo da morte das células que fabricam insulina, ele vai acontecendo de uma maneira silenciosa. Não há sinais nem sintomas. Até que o nível de açúcar no sangue começa a subir, e isso sim provoca os sinais e sintomas. Então, é uma criança que era saudável, não tinha nenhuma doença, e aquilo começou a se desenvolver silenciosamente até um quadro mais grave, então, do açúcar alto no sangue, que é a hiperglicemia, e todas as consequências disso. Mas tem algum fato gerador, não? Olha, o que pode acontecer, talvez, uma infecção, um estresse emocional, desencadear um processo que iria acontecer em qualquer momento. Né? Então, é só realmente a gota d'água, vamos dizer assim. Mas a criança iria ter em algum momento, porque já nasceu com a genética para isso. E teria como identificá-lo já no nascimento ou não? Não, infelizmente não. Há muitos estudos em cima disso para tentar identificar quem será o diabético tipo 1, porque muitas vezes o quadro abre o diagnóstico de uma forma grave, já as crianças já entram em coma, já precisam de UTI, então é uma situação dramática muitas vezes ao diagnóstico. Tem algumas pessoas já participando com a gente, se você quiser também mandar sua pergunta, 98405-2073. Já gente preocupada com sinais e sintomas, doutor, quais são esses sinais? A gente chama em medicina de polis, porque são vários sinais e sintomas de múltiplas funções. Por exemplo, muita sede, né, que a gente chama de polidipsia, polifagia, que é comer demais, e poliúria, urinar muito. Então, muita sede, urinar muito e se alimentar bastante, mesmo assim perdendo peso, são os sinais clássicos do diabetes. Né? Tem um mal-estar que a gente chama de inespecífico, a criança tem uma dor de cabeça, um enfraquecimento e ninguém entende bem o que é. E aí leva num pronto atendimento, se o profissional que está lá atendendo não lembrar que pode ser diabetes e não fizer o testezinho da ponta do dedo, não vai fazer o diagnóstico. Então, se você tem uma criança que, de repente, era uma criança saudável e está emagrecendo, está urinando muito, tem muita sede, pode ser diabetes. É bom levar no pronto atendimento e fazer o teste. Bom, o especialista que trata é o endocrinologista, como o Dr. Christopher, que está aqui com a gente. Eu queria te perguntar, os pediatras estão ligados? Vão pedir esse exame se os pais também estiverem ligados nos sintomas? De modo geral, sim. De modo geral, sim, a não ser nos casos menos típicos que não aparecem com os sintomas certinho como eu descrevi. Né? Às vezes os pais chegam e não relatam a sede ou urinar muito, anda com dor de cabeça, aí pode acontecer. Né? Mas, de modo geral, os pediatras estão antenados e a minha formação é em endocrinologia pediátrica, né? Então eu estou mais focado nessa questão do tipo 1 e na infância. E aí, detectado, né? Feito o examezinho, é o da ponta do dedo? Ou é o da pode ponta ser do de dedo. sangue normal também? Pode ser o de sangue, a gente faz em pronto atendimento a ponta de dedo, que é mais rápido. Né? Como uma situação urgente, a gente faz mais rápido, mas depois tem que fazer sim o de laboratório. Esse tipo de diabetes 1 em crianças tem a ver com a gravidez? Da mãe? Não. Quando a mãe tem diabetes gestacional, a mãe tem mais chance de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro e a criança também.
né? Aliado a outras questões, a outros fatores de estilo de vida. Mas o diabetes tipo 1 não. Tá. E aí, a gente vai falar daqui a pouco do tratamento, que é a grande novidade. Tem cura? Não, ainda não. A gente está estudando, o Brasil é um dos locais, um dos países que é pioneiro e está mais avançado em pesquisas de células-tronco, que se acredita que seja o caminho para a cura, mas ainda não dá para falar em cura. E é verdade que interfere no crescimento da criança? O diabetes vai interferir em várias questões do crescimento, do desenvolvimento, vários sistemas e órgãos, se ele não for bem controlado. Um diabetes bem controlado vai trazer uma expectativa de vida, um crescimento e uma qualidade de vida normais. E quais seriam as consequências mais graves, doutor, de um diabetes não controlado, desse tipo 1 que a gente está falando? Isso. A consequência mais grave do ponto de vista de curto prazo é que se o açúcar no sangue fica alto muito tempo, ele intoxica o organismo, ele produz uma outra substância que são corpos cetônicos, que a gente chama, e isso intoxica de uma forma que pode levar a criança ao coma. O tratamento do diabetes em si, se não for bem conduzido, a quantidade excessiva de insulina aplicada pode baixar demais o açúcar no sangue, que é o outro lado da moeda, o outro extremo, que a gente chama de hipoglicemia, que também pode levar ao coma. Então é grave. E no longo prazo, as complicações que as pessoas sabem, que é de senso comum, como a cegueira, a insuficiência renal, a gangrena de extremidades, ponta de dedos, né? Então, é mais nesse sentido aí. A Rosilda estava participando com a gente agora perguntando os sintomas, tem bastante gente. Vamos ver aqui, ó. Oi, sou Jéssica, Passo dos Fortes. Oi, Jéssica, obrigada pela participação. Ela acabou perguntando agora do diabetes gestacional, que a gente já falou, mas ela está perguntando se tem cura. Ela está na gestação... eu não estou entendendo o que ela escreveu direito aqui. Não fiz exames e queria saber... Ah, tá. Ela teve durante a gestação. Depois não continua, então, doutor? Não continua. Ele é um fator de risco para o diabetes tipo 2 no futuro, mas não quer dizer que a pessoa vá ter. Para que a pessoa tenha atenção a isso, é melhor ela cuidar mais no estilo de vida já pensando nisso. Manter um peso, uma alimentação adequada, atividade física, para tentar prevenir o tipo 2. Tá certo. A gente vai deixar a novidade do tratamento ou todas as formas de tratamento para falar depois. Vou ler uma mensagem rapidinho aqui. Boa tarde, me chamo Raquel, moro em Chapecó. Gostaria de agradecer ao Dr. Christopher, ele é um excelente médico, muito humanizado e médico excepcional. Ela tem uma dúvida. Raquel, vou perguntar para ele depois do intervalo, tá? A gente já volta, não sai daí. Obrigado.